Fala galera, Ricardo aqui falando, bora bater um papo a respeito de cerveja, esse líquido maravilhoso que encanta tantas pessoas pelo mundo. Bora falar um pouquinho sobre sabores, um pouquinho sobre a história e um pouquinho dos insumos que fazem dessa cerveja um mundo, tanto de mistérios quanto de descobertas. Então, bora falar um pouquinho a respeito disso. Eu sou o Ricardo, desde 2014 que eu faço cerveja, mas desde quando eu era pequeno, criancinha ainda, que só provava da espuminha do copo do meu pai da cerveja, já tenho um pouquinho de encanto por esse mundo, né? Enquanto criança fazia coleção de latinhas, então já conhecia um pouquinho de algumas cervejas do mundo, né? Aquela cerveja que comprava para coleção, o pai tomava e aí, pai, deixa eu provar. E aí dava só aquela bicadinha no copo de cerveja para entender e apreciar um pouquinho a diferença de cada uma delas. Depois, né, crescendo, eu sou um cara de Blumenau, de Santa Catarina, reconhecida como a terra da cerveja, terra da Oktoberfest, terra de grandes cervejarias que tem ganhado, né, tanto o Brasil quanto o mundo. E aí, nesse meio tempo, fui conhecendo um pouquinho mais das cervejas artesanais. Então, claro, todo mundo começa tomando as mais comerciais, né? Tomei muita Brahma, muita Skol, muita Kaiser, né? Skin, Bohemian, original, mas também fui aprendendo a tomar um pouquinho cervejas melhores. E aí acompanhando e fui entendendo, tomando como referência algumas cervejas, né? Comparando isso com outras para ver o que cada uma tinha de diferença para ir aperfeiçoando o paladar. Então isso, né, ali nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí então em 2014 eu, junto com o meu sócio na época, resolvi começar a fazer cerveja. Na época era só um hobby, era só pra gente se aprofundar um pouquinho mais nesse mundo da cerveja, enquanto também fazia alguns encontros cervejeiros, onde a gente degustava diversas cervejas. E aí fica uma dica bem bacana, né? Quer entender um pouquinho mais a respeito desse mundo? Vai no mercado, independente do mercado que você tem aí na sua cidade, na sua região. Pega vários rótulos diferentes, né? Dá uma olhada no que está escrito, qual é o estilo da cerveja, faz uma fileira, né? Uma sequência de cervejas, convida alguns amigos, mas antes de virar bebedeira, vai apreciando. Serve um pouquinho no copo de cada um toma, sente o aroma, sente o gosto, né? Procura entender um pouquinho o que tem daquela cerveja, faz uma comparação entre uma cerveja e outra para buscar entender um pouquinho mais do que tem naquela cerveja. Eu fazia isso, né, antes mesmo de começar a fazer cerveja, e quando eu comecei a fazer eu procurei entender um pouquinho mais do que tinha nesse líquido tão precioso. E aí a gente descobre que esse mundo é muito grande, ele é muito amplo, né? Então tem uma diversidade muito grande de aromas e sabores, desde aromas cítricos, aromas herbais, chá, gramíneo, né? Vai evoluindo frutas vermelhas e outros tipos de aromas. No sabor também a gente traz muito características de malte, que eles vão trazer tanto sabores adocicados quanto paladares um pouquinho mais cítricos também, né? O azedo. E aí a gente vai passando pelos vários sentidos e a gente vai sentindo qual é a diferença de cada uma dessas cervejas. Em 2017, eu montei um negócio de cerveja, comecei a vender produtos para quem produz cerveja em casa. Aí eu comecei a me aprofundar ainda mais na questão dos ingredientes e os insumos e o que cada um deles interfere no resultado final da cerveja. Por que um malte é diferente de outro? E se a gente for entender, tem muitos tipos de malte, né? O que o lúpulo, quais são as características de um lúpulo de outro? Se eu quero fazer um estilo americano, né? Que tipo de lúpulo que eu preciso usar? Que tipo de carga de malte que eu preciso utilizar? Se eu quero fazer uma cerveja inglesa, qual é a diferença? Uma cerveja belga, o que a gente pode colocar para chegar nessa denominação? Os fermentos que
se desenvolvem cada vez mais no mercado, entender o que cada fermento ele faz dentro da cerveja e qual é o resultado final. Na verdade, quem realmente vai dar a principal característica numa cerveja é o fermento, né? Consumir todo aquele trabalho que a gente tem na produção de uma cerveja. Mas qual é a importância disso para a degustação? Cara, a gente entender um pouquinho mais do que ele tem vai nos ativar áreas do cérebro onde a gente vai perceber de uma maneira diferente a cerveja. E aí a gente aprende a apreciar, aprende a degustar essa bebida. 2020 eu passei a trabalhar só com a questão de vídeos e agora no curso de cerveja. Então essa é um pouquinho da minha história, muito resumida, muito rapidamente, da minha história dentro do mundo da cerveja. Então, galera, vamos lá, vamos acompanhar o curso, tem bastante conteúdo, mas assim, ó, sem enrolação, direto ao ponto.